Você está prestes a ouvir uma história onde cada verdade tem um preço, e algumas não deveriam jamais ser descobertas. Eu sou Bianca Ferreira, curadora das histórias do canal Locra, e hoje te convido a mergulhar em Herança de Sombras. Em Babylon, a magia é tão comum quanto matemática, e 2 vezes mais perigosa nas mãos erradas. Neste lugar onde o extraordinário é rotina e uma única palavra pode destruir, Elian Thorne é jogado no olho do furacão. Após a morte de seus pais, ele é forçado a viver com um avô que mal conhece. Mas nada é como ele imaginava. As confusões começam rápido, e segredos ainda maiores começam a se revelar. As visões começaram. As sombras se movem. E a guerra já começou, mesmo que ninguém fale sobre ela. 2º de setembro de 1991, Mansão Thorne, Vixen. A primeira coisa que Elian sentiu naquela manhã foi o cheiro. Não o da chuva persistente que serpenteava pelas gárgulas da mansão como dedos frios, nem o da madeira antiga, que exalava um cansaço quase humano. Também não era mofo, embora ele esperasse isso de um lugar tão velho. Era algo mais cruel. Cheiro de lar. Panquecas com bordas douradas. Bacon estalando. Pão doce com canela. Chocolate espesso ainda borbulhando. Morangos recém-lavados. Um café da manhã que parecia saído de um sonho roubado. O tipo de sonho que se desfaz ao acordar. E, ainda assim, cada passo na escadaria soava como um aviso. Como se ele estivesse atravessando um limiar que não admitia retorno. Usava o mesmo moletom cinza da noite anterior. Amassado. Frio. As olheiras cavavam sulcos em seu rosto, e seus olhos, cansados, porém atentos, buscavam fantasmas nas sombras projetadas pelos candelabros. Então, ouviu. Uma voz. Alegre demais. Viva demais. Como um riso no meio de um funeral. No salão, uma mesa longa dominava o espaço com a presença de um presságio. Porcelanas dispostas como peças de xadrez. Talheres de prata negra. E, ao fundo, no trono improvisado, ele. Sullivan. Ahá! O homem ergueu os braços como se espantasse as nuvens. O meu querido, precioso e absolutamente incompreendido neto acordou. Elian parou. Seu olhar cravou no homem que parecia saído de um conto distorcido. Bigode branco espesso, pince-nez torto, cabeça calva e reluzente como uma esfera de cristal. O terno roxo faiscante refletia o lustre, e na gola pendia um pequeno crânio de pássaro, minúsculo, mas incômodo, como se também estivesse observando. Eu sou, disse Sullivan, com os braços abertos, teu avô. E este banquete é sua primeira herança. Sente-se. Ou corra. Ou jogue os pratos na parede. Mas, pelo amor dos deuses antigos, coma. Elian permaneceu imóvel. Sua voz saiu baixa, quase uma ferida. Você é Sullivan. Em carne, osso e lenda. Alguns me chamam de Lord Sullivan. Outros, o último dos 3. A quem prefira o louco do norte, ele piscou. Mas vovô é aceitável. Íntimo. Quase aconchegante. Elian se aproximou devagar. Observou as unhas do avô, longas, pintadas de um roxo tão escuro que beirava o negro. Cada gesto do homem parecia coreografado, como se ele fosse incapaz de existir sem espetáculo. Pensei que não havia mais ninguém, murmurou Elian, mais para si. Sullivan silenciou. Quando falou de novo, sua voz era outra. Mais pesada. Real. Há segredos que dormem. Até que o tempo os desperte. E quando acordam, ninguém está pronto para o que trazem. Você sabia do acidente. Cada detalhe. Ele pousou a mão no peito, e pela primeira vez, sua expressão se partiu. A dor foi, como uma lâmina. Mas eu sabia que o dia viria. Que você viria. E aqui está. Magro. Pálido. Assustado. Mas com um fogo dentro que nem você entende. Mas eu entendo. Elian engoliu seco. A raiva queimava sob a pele. Eu não tenho fogo nenhum. Sua voz era uma pedra jogada no abismo. E não sei se você é um lunático ou só um velho carente. Sullivan riu. Uma gargalhada tão sincera que fez as paredes tremerem. Sua mãe dizia o mesmo. Os olhos dele brilharam com lembrança. Tinha uma coragem impetuosa. Uma ferocidade doce. Ela era minha tempestade preferida. O nome da mãe foi como um estilhaço. Elian desviou o olhar. Você a conheceu. Eu a criei. E depois, a perdi. Uma pausa. Silêncio carregado. Agora tenho você. Não como substituto, mas como esperança. O silêncio caiu espesso. Sullivan então bateu palmas, e criados emergiram das sombras como se tivessem sido esculpidos do próprio escuro. Está gostando do quarto?
Mandei Isolde ajustar tudo. Até as roupas. Achei que um garoto marcado por sombras merecia estilo. Você escolheu. Cada peça. Um brilho malicioso. Com a ajuda de um estilista espectral que me deve alguns favores do século passado. Elian estreitou os olhos. Você dirige a Babylon, não é? Eu sou a Babylon. Sullivan ergueu os braços com teatralidade. A última escola verdadeira da magia. E é lá que você começará de novo. Não como órfão, nem como vítima, mas como Elian, o legítimo, o que está destinado. Antes que Elian respondesse, a porta se abriu. Isolde entrou. Reta, impecável, cabelos de cobre presos com precisão, olhos de âmbar sem sombra de emoção. Lord Sullivan. A carruagem o aguarda. Maravilha. Ele se ergueu com energia juvenil. Pegou a última mordida de rocambole e lambeu os dedos como uma criança gulosa. Elian, venha. O mundo lá fora te espera. E quero que você o veja com os próprios olhos antes que ele comece a te ver. Elian hesitou. Tudo em sua mente dizia para correr. Mas alguma coisa, quieta, instintiva, inevitável, o empurrou para frente. Ele se levantou. E Sullivan sorriu. Um sorriso de quem vê o destino, enfim, inclinar-se ao inevitável. A carruagem cortava a estrada de pedra como uma lembrança que não queria ser lembrada. O silêncio do trajeto era espesso, reverente, como se até o ar soubesse que aquele não era um caminho qualquer. Acima, galhos se entrelaçavam em arcos tortuosos, formando túneis de sombras que filtravam a luz cinzenta em padrões distorcidos. As árvores, retorcidas, colossais, antigas demais para terem nome, pareciam observar. As criaturas que puxavam o veículo não pertenciam a este mundo, nem ao próximo. Fusões impensáveis de leão, touro e lontra, seus corpos reluziam sob uma pelagem metálica e pulsante, e seus olhos, de âmbar febril, brilhavam como estrelas condenadas. Elas marchavam sem hesitação, como se soubessem exatamente para onde iam e o que levavam. Dentro da carruagem, o tempo parecia suspenso. O ar tinha cheiro de incenso e couro antigo, como uma lembrança vestida de nobreza decadente. As paredes eram revestidas de veludo púrpura, bordadas com runas ancestrais que ainda pulsavam uma luz débil, como corações que não sabiam que estavam mortos. Elian estava sentado de frente para Sullivan. Era estranho pensar nesse homem como avô. Mais ainda, como família. Ele era o tipo de presença que parecia ter sido esculpida em outra era, talvez antes do tempo se importar com sentimentos. Sullivan girava a bengala de ébano com pedras negras como quem brinca com um segredo. Assobiava uma melodia dissonante, uma mistura entre cantiga de ninar e lamento de campo de batalha. Seus olhos, escondidos atrás de um pince-nez antigo, pareciam observar tudo e nada. Como se a realidade fosse um jogo, e ele soubesse que as peças estavam viciadas. O terno roxo escuro que usava se movia com ele, ondulando com uma elegância quase absurda para o interior de uma carruagem. Na gola, o crânio de um pássaro pendia como um troféu silencioso, bonito demais para ser só grotesco. Então Sullivan falou. E, como tudo nele, sua voz era uma ruptura. Estava pensando, disse, com uma leveza perigosa, em instalar uma fonte de chocolate negro no seu quarto. Ou talvez luminárias em forma de dragões miniatura. Jovens ainda gostam dessas coisas, certo? Elian piscou. Devagar. Como quem tenta processar um pesadelo antes de decidir se deve acordar. É isso. Sua voz era baixa, mas cortante. Minha mãe morreu. Sua filha morreu. E o senhor está preocupado com decoração? O silêncio que seguiu foi mais barulhento do que qualquer resposta. O assobio cessou. A carruagem estremeceu. As criaturas lá fora guincharam em uníssono, e um vento gelado atravessou as janelas encantadas, extinguindo metade das velas. A temperatura caiu como uma sentença. Elian não recuou. A dor vinha crescendo há dias, sem nome, sem lugar, apenas um peso constante no peito. Agora, ela encontrou forma. E era raiva. Ela está enterrada. Fria. Sozinha. Sua voz tremeu, mas não hesitou. E o senhor age como se isso fosse um detalhe. Por um momento, Sullivan não se moveu. Quando falou, parecia que a própria carruagem havia falado por ele. Não me fale de dor. A voz veio baixa, grave, antiga. Aquele túmulo tem meu nome cravado em metade da pedra. A outra metade é feita de escolhas que você ainda não tem idade para compreender. Ele se inclinou para a frente, muito devagar. Não havia ameaça em seu rosto. Havia algo pior. Compreensão. E um peso que Elian não sabia medir.
Não confunda minha calma com indiferença, Elian. O luto não me matou, mas me reescreveu. E se você me forçar a lembrar, vai descobrir o que um arquimago faz com o que perdeu. O silêncio que se seguiu foi uma corda apertando o pescoço do tempo. Elian sentia o coração bater nos ouvidos. E, por um instante, pensou que a carruagem iria despedaçar-se com o peso de palavras que não foram ditas. Então, um estalo. Uma sombra se desprendeu da escuridão. Pequena, ágil, com olhos esmeralda e expressão de quem já havia ouvido aquele discurso dezenas de vezes. Salem. O gato. Espetáculo impressionante. Como sempre, Sullivan, disse o felino, saltando no colo de Elian como um velho amigo. Se for teatro, recomendo Veneza. Mas se for verdade, talvez tentar não traumatizar o herdeiro seja um bom começo. Sullivan expirou, e o ar se soltou como se alguém tivesse rompido um feitiço. As velas se reacenderam. A carruagem voltou a deslizar como se nada tivesse acontecido. Obrigado, Salem, murmurou ele. De nada. O gato se espreguiçou, lambendo a própria pata com afetação. Emoções, Elian, nesta família, são como feitiços esquecidos. Antigos, instáveis e quase sempre perigosos. Elian não respondeu. Mas algo dentro dele se partirá. Ou talvez apenas tivesse se aberto. Ele não sabia o que esperar daquele homem. Mas agora compreendia que qualquer coisa que envolvesse Sullivan viria envolta em dor, poder e consequências. O resto do trajeto foi envolto em um silêncio espesso. Não vazio, mas cheio de coisas que nenhum deles ousava dizer. Quando a carruagem parou, Elian soube que haviam chegado. Não porque Sullivan anunciou, mas porque o próprio mundo pareceu conter o fôlego. A escola de Babylon se erguia como uma cicatriz viva nas montanhas. Negra, alta, gótica. As torres rasgavam o céu como punhais, e os vitrais não contavam histórias, eles vigiavam. Os portões, feitos de um metal escuro que pulsava com algo vivo, estremeceram com sua chegada. Sullivan desceu primeiro. Um movimento elegante demais para sua idade. Nos vemos em casa, Elian, disse, ajeitando o pince-nez com um toque irônico. E seja gentil com os colegas. Alguns deles são bem sensíveis. Estalou os dedos 2 vezes e desapareceu. Elian permaneceu onde estava. Imóvel. O vento acariciava seu rosto com dedos frios, mas não era o frio que o mantinha paralisado. Era a certeza, incômoda e silenciosa, de que havia cruzado um limite invisível, e o mundo que conhecia antes desse instante, por mais sombrio que fosse, havia deixado de existir. A carruagem sumia atrás dele, dissolvendo-se na cerração como um sonho recusando-se a ser lembrado. O pátio da escola de Babylon estava quase vazio àquela hora da manhã, e os poucos estudantes que circulavam pareciam absurdamente normais, normais demais para um lugar que exalava mistério e perigo. As árvores ao redor arqueavam como se ouvissem orações antigas, derramando folhas em tons de ouro e sangue sobre os caminhos de mármore. Um grupo de garotas cruzou seu campo de visão, risos abafados, olhares disfarçados. Elian sentiu o peso da curiosidade grudando em sua pele como uma segunda roupa. Ele tentou parecer indiferente, mas seu olhar não conseguia se desviar da imensa construção à sua frente. O castelo. Um monumento de pedra escura e janelas altas demais para serem práticas. Parecia observar. Julgar. Naquele momento, Elian reconheceu algo que vinha ignorando desde que tudo havia começado. Ele estava mentindo para si mesmo. Fingindo firmeza, projetando uma força que não sentia. E por baixo daquela mentira, havia um vazio que latejava como uma ferida mal cicatrizada. Ele não se sentia mágico, nem especial, nem sequer pertencente. A verdade era simples e cruel. Elian nunca se encaixara. Não com crianças, nem com adultos. Não com sua mãe, embora a amasse profundamente. Havia sempre uma distância invisível entre ele e os outros, como se o mundo ao redor falasse uma língua que ele apenas fingia entender. Talvez houvesse algo de errado em sua mente. Ou talvez houvesse algo de certo, algo que o mundo preferia ignorar. Ele respirou fundo. A névoa se adensava ao redor como uma cortina líquida, fria e sufocante. O céu desaparecera. O espaço encolhera. Por um momento, sentiu-se preso dentro de uma bolha de vidro sem ar. Ajustou o casaco escuro, parte do uniforme enviado por Isolde, e começou a andar, cada passo soando mais alto do que deveria. A chuva fina começou a cair. Não o bastante para molhar de verdade, mas suficiente para se infiltrar entre os fios do cabelo, sob o capuz. Elian apertou o passo. Queria sair daquela névoa. Queria ar. Direção.
Qualquer coisa que parecesse um ponto fixo no meio do caos. Seguiu por um caminho estreito de pedras, contornado por uma sebe escura, até encontrar uma placa discreta apontando para a secretaria. Respirou fundo. A madeira da porta estava gelada sob seus dedos. Lá dentro, o contraste era quase brutal. A sala estava aquecida e iluminada com uma luz suave, revelando um espaço apertado, mas funcional. Cadeiras estofadas em verde escuro, piso de mármore laranja polido, paredes cobertas de quadros, recados e medalhas antigas. O tic-tac insistente de um relógio grande preenchia o silêncio com certa urgência. Atrás do balcão alto e atulhado, uma mulher de cabelos grisalhos, óculos quadrados e um colete preto sobre uma blusa roxa o observava como se estivesse diante de uma peça rara. "Posso ajudá-lo?" perguntou ela, com uma voz rouca de quem fumava há mais tempo do que Elian vivia. Elian Thorne respondeu. Seu nome soou estranho dito em voz alta naquele lugar. Os olhos dela brilharam com um reconhecimento imediato. Não surpresa, mas algo próximo de expectativa. Murmúrios antigos se confirmando. O neto do diretor. O garoto que finalmente cruzava os portões. "Ah, claro", disse, revirando uma pilha de papéis com dedos rápidos. "Aqui está sua grade de aulas. E este é o mapa da escola. Vai precisar. Babylon não é linear." Ela explicou os caminhos até as salas, pontuou os horários, entregou um papel para que os professores assinassem ao longo do dia. No fim, ofereceu-lhe um sorriso quase gentil. "Espero que goste da escola", disse, como Sullivan havia dito. Mas nela, soava mais como uma advertência. Elian retribuiu o sorriso com esforço, pegou os papéis e deixou o prédio. O pátio já estava mais movimentado agora, preenchido com estudantes que vinham dos dormitórios, os rostos ainda sonolentos, os passos arrastados. Nenhum monstro, nenhum feitiço flutuante, nenhum pesadelo com olhos brilhantes. Apenas adolescentes, muitos pareciam tão deslocados quanto ele. Mas essa normalidade só tornava tudo mais estranho. Consultou o mapa, tentando memorizá-lo antes que precisasse andar com ele colado no rosto. Enfiou tudo na mochila, ajustou a alça no ombro e soltou o ar preso nos pulmões. "Eu consigo fazer isso", murmurou. "Mentira mal contada. Ninguém vai me morder. Espero." Com o capuz ocultando seu rosto e o casaco igual ao dos outros, Elian se sentiu, pela primeira vez, invisível. E isso, para ele, era quase um alívio. Conforme se aproximava da porta, o coração de Elian martelava com a fúria de algo que queria escapar, não por medo do que havia do outro lado, mas por tudo que ele deixará para trás. Cada passo parecia um pequeno ato de traição contra si mesmo. Os ruídos do corredor se diluíam no fundo da mente, abafados pela própria ansiedade. Quando os alunos à frente pararam para pendurar os casacos, ele imitou o gesto, com dedos trêmulos que demoraram a soltar o tecido, como se ainda procurassem uma desculpa para voltar. À sua frente, duas garotas trocavam sussurros. A primeira, de sorriso fácil e olhar confiante, parecia carregar o tipo de beleza que não precisava de aprovação. A outra era mais etérea, loira pálida, com olhos inquietos, como se cada sombra da sala pudesse revelar um segredo. O interior era frio demais para a primavera e pequeno demais para tantos corpos ansiosos. No canto, sentada com a autoridade de quem pertence ao caos, estava a professora. A primeira coisa que Elian notou foi a jaqueta de couro preto, depois os óculos escuros, dentro de uma sala bem iluminada. Nada nela fazia sentido. A pele pálida, quase translúcida, dava a impressão de que a luz a atravessava. E quando ela ergueu os olhos, a realidade se partiu em duas. Violetas. Não como flor, nem como tinta, mas como fogo líquido. Como algo que queimava sem consumir. Elian estendeu o papel. Ela o pegou sem dizer uma palavra, sem um sorriso, sem sequer um gesto de boas-vindas. Apenas indicou, com um leve movimento de cabeça, uma mesa ao fundo. Não foi grosseria. Foi pior. Indiferença absoluta. Como se ele fosse invisível, e ao mesmo tempo visto demais. Era um alívio, de certa forma, ficar no fundo. Ali, talvez, ninguém se lembrasse que ele estava ali. Talvez ele mesmo esquecesse. "Bom dia", pestinhas degeneradas. A voz da professora explodiu como uma bomba de fumaça no silêncio da sala. "Bem-vindos à aula mais subestimada dessa instituição decadente. Anatomia de criaturas mágicas. Eu sou Nira Graves. Me chamem de professor, se quiserem ser tratados como mobília." Elian piscou. Não sabia o que havia esperado, mas definitivamente não era aquilo.
Diante de vocês, uma cortesia do clube de quidromancia. Cadáveres juvenis de basiliscos. Ela bateu com um anel esculpido em osso no vidro de um tanque. O som seco ecoou como um aviso. Morreram em um incidente, nada trágico. Temos poucos, então não desperdicem. 15 mesas de aço preenchiam o espaço sob a luz fria. Em cada uma, tanques de vidro guardavam criaturas adormecidas num líquido leitoso e espesso. Escamas sombrias. Olhos fechados. Como se sonhassem com o momento de acordar. Façam duplas. Luvas, bisturi, máscara e proteção mínima de aura. E um aviso: se alguém vomitar no meu piso, vai limpar com a língua. Nira sorriu, sem pressa. Literalmente. Elian congelou. Todos já estavam emparelhados. Com licença, uma voz suave, quase sem peso, surgiu ao seu lado. Você, já tem dupla. Ele se virou. A garota era pequena, pele fria como luar e olhos fundos, negros, como se carregassem noites inteiras dentro deles. Os cabelos estavam presos em tranças finas, com uma precisão que beirava o ritual. Ainda não. Respondeu. Elian. Safira. Disse ela, como quem revela algo sagrado. Juntos, aproximaram-se de uma mesa. O tanque à frente deles parecia pulsar um cheiro ácido, onde o conservante se misturava com algo orgânico demais para ser ignorado. Nira se aproximou com um bisturi entre os dedos e o entregou diretamente a Safira. Comecem pelo abdômen. As vísceras são venenosas, classe 3. Mas o que importa é a glândula cardíaca. Se errarem, o espírito pode escapar. Ela virou-se, entediada. E eu estou sem tempo para caçar almas penadas antes do almoço. Safira calçou as luvas com precisão ritualística. O bisturi deslizou por entre as escamas como se já conhecesse o caminho. Elian observava, imóvel. Já fez isso antes? Ele perguntou, tentando parecer mais curioso do que nervoso. Meu pai é taxidermista de dríades. Às vezes, eu ajudo. Safira o encarou de lado. Você parece tenso. Eu sou tenso. Ele respondeu com uma risada curta, carregada de ironia. Não sei o que estou fazendo aqui. E agora estou fingindo naturalidade enquanto encaro o interior de um monstro. Safira não sorriu, mas algo nos olhos dela suavizou. Fingir é parte do que nos mantém vivos. Murmurou. Nira passou por eles como um presságio de tempestade. Fitou o corte preciso de Safira e assentiu. Bom trabalho, vampirinha. Disse, com algo que soou quase como respeito. Depois, virou-se para Elian. E você, continue quieto. Ao menos serve para decorar o fundo da sala. Elian sentiu a pele queimar, mas permaneceu em silêncio. Talvez fingir fosse mesmo o que o manteria vivo ali dentro. A aula avançava sob o zumbido quase ritualístico de bisturis atravessando escamas e tecidos densos, enquanto Nira Graves dissecava o conteúdo da criatura com a precisão de uma cirurgiã entediada e o entusiasmo de quem lê um obituário técnico. Seus comentários ecoavam entre as paredes frias, cheios de termos arcaicos e referências obscuras, Cornelius Mordre, Sibila Tern, nomes que pareciam pesar mais do que ensinar. A biologia transmágica nunca soara tão morta. Elian tentava acompanhar, mas o cheiro ácido do conservante, o som quase sussurrado da lâmina, e os olhos de Safira, calmos, escuros, insondáveis, puxavam-no para longe. Havia algo naquele ambiente que não pertencia a ele. Ou talvez ele não pertencesse a lugar algum. Quando o sinal tocou, cortando o ar com sua urgência libertadora, um alívio instintivo percorreu a sala. Os alunos começaram a se livrar dos aventais, limpando as mãos com lenços de éter que deixavam um leve brilho azulado na pele. Safira virou-se para ele. Ainda havia algo na sua voz que soava como se cada palavra tivesse sido escolhida com cuidado. Como se errasse, o mundo pudesse quebrar. Foi bom ter companhia. Normalmente, fico sozinha. Elian a observou em silêncio. Pela primeira vez, sentiu que aquela solidão que ela descrevia não era apenas dela. Era dele também. Como um eco silencioso entre dois mundos isolados. Eu também. Disse, e sua voz saiu mais baixa do que pretendia. Mas honesta. Podemos continuar como dupla, se quiser. Ela hesitou. E então, com um pequeno movimento, sorriu. Um sorriso que parecia não estar acostumado a existir. Mas ali, encontrou espaço. Eu gostaria disso. Disse, com uma leveza rara. Pegou seus materiais e o encarou por um breve instante, como se aquele olhar dissesse mais do que palavras poderiam. Então, até depois. Elian assentiu, e algo dentro dele, algo apertado, oculto, afrouxou um pouco.
Até depois. Ficou por último na sala, guardando os materiais como quem adia um fim. O zíper da mochila deslizou com um som suave, quase melancólico. Ele o fechou devagar, depois apoiou a mão sobre a mesa por um instante. Respirou fundo e fechou os olhos, como quem sabe que, ao abri-los, não encontrará paz. E assim termina mais um capítulo de Herança de Sombras. Se essa história te prendeu, deixa o like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a gente a continuar trazendo mais histórias como essa. Conta aqui nos comentários. O que você acha que está por trás das visões de Elian? Não se esquece de se inscrever no canal Locran e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Eu sou Bianca Ferreira e te espero no próximo capítulo. Até lá, e cuidado com as sombras.